Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, vamos aproveitar aqui todos nós reunidos aqui num só pensamento, buscando nos conectar com o nosso Mestre Maior, com Jesus, com os espíritos amigos que nos direcionam para o bem melhor, bem comum, para assim nos aproximarmos um pouquinho mais do Pai. Jesus, Mestre querido, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando nos aprimorar no Teu Evangelho, Senhor, nos seus ensinamentos, para que tenhamos um pouco mais de paz, de serenidade, de tranquilidade em nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, a nossa boa vontade em querer nos melhorar, em querer nos tornar mais forte perante a vida. Agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade que nos é concedida a cada dia, a cada momento de nossas vidas. E assim, Senhor, agradecemos por tudo, damos por iniciada a nossa reunião dessa noite, sempre com a permissão do Pai. Damos por início, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Azil, é com você. Muito bem, Carlos. Boa noite a cada um de vocês. É sempre muito gostoso poder aproveitar esses instantes da noite do domingo ao lado de vocês e, evidentemente, falando a respeito de algo que possa nos levar a refletir. Como eu disse da primeira vez que estive aqui com vocês, a escrita do Neio Lúcio é uma escrita para ser interpretada. Atrás da simplicidade daquilo que ele nos traz, ele escreve muito leve, ele escreve ilustrando, mas ele tem uma profundidade que nos leva a pensar e bastante. Das lições do livro Jesus no Lar, esta especificamente é uma daquelas que mais me leva a pensar. Exatamente porque ele tem a chance de enfrentar um dos problemas do ponto de vista da história do homem e da teologia profundos em demasia, mas profundos mesmo. É um dos temas que efetivamente incomoda. E ele está no primeiro parágrafo, porque tudo gira, na minha leitura, em torno daquela questão posta por ele no diálogo que André mantinha com os outros a respeito das necessidades da salvação. É curiosa essa colocação, porque o título O Auxílio Mútuo vai descaracterizar toda a leitura que pode ser feita a partir desse tópico que André faz a sua apresentação. Ele está falando de Isaías. Para quem não é dado ao estudo das questões ligadas ao Velho Testamento, das questões ligadas à teologia, nas duas áreas que a gente vai abordar já, salvação é conhecida do ponto de vista da teologia como um processo através do qual Deus salva os homens do pecado e de seus resultados. Ela se caracteriza a salvação como um completo processo, pelo qual o homem é liberto de tudo que poderia impedi-lo de atingir grandiosas coisas que Deus
tem para ele preparado, né? Ela significa gozar de boas coisas. Qualquer bom dicionário de teologia vai nos apresentar esse tipo de definição. E a gente percebe aí a existência, no âmbito da teologia católica e depois da teologia dos separatistas, uma distinção muito grande entre soterologia, que é a providência de salvação da parte de Deus por intermédio do Cristo, da chamada amartiologia, que é exatamente a necessidade de salvação do homem. Começa o texto exatamente falando isso. André leu um texto de Isaías, e esse texto de Isaías é um texto que fala da salvação. Aliás, Isaías é um profeta daqueles encarregados em destacar uma única temática. Ele é o primeiro dos 17 livros proféticos do Antigo Testamento. E esses livros de profecia são estruturados, às vezes, considerando os profetas maiores, são 5 textos, e 12 dos ditos profetas menores. Isaías é tão importante nesse contexto que ele é chamado o Novo Testamento dentro do Velho Testamento. E isso por quê? Porque ele escrevia num momento da vida daquele povo israelense muito, mas muito importante, né? Na história de Israel, nós temos uma divisão muito clara entre os povos do norte, né, que se constitui o reino de Israel, e os povos, ou o único povo do sul, que é o reino de Judá. Ele, Isaías, se preocupava extremamente em criticar uma parte deste povo, e esse povo era Judá. Para aquele povo, ele então diz: é necessário que vocês se salvem. E ele começa a escrever nos 39 capítulos, primeiros capítulos do seu livro, né? Na verdade, quando a gente tem a chance de olhar, depende da tradução, mas eu uso sempre uma tradução que é de fácil acesso. O livro tem, nesta tradução, 66 capítulos, tá? E há capítulos específicos em que ele trata da questão da salvação, tá? Para construir o raciocínio, Isaías, então, promete para aquele povo que ele considerava um povo perdido dentro do contexto de Israel, ele escreve falando de uma promessa, a promessa de um Salvador. Então, o que constrói o Neir Lúcio? Ele coloca André enaltecendo esta esperança no Salvador, esperança não concretizada, é bom que a gente leve sempre isso em conta. Para os hebreus, Jesus foi um grande profeta, mas não é o Messias. E por que Jesus não é o Messias? Porque eles aguardam o cumprimento das profecias feitas, dentre outros, por Isaías, que dizem respeito à chegada de um Salvador que vai livrar o povo da opressão, vai livrar o povo da perseguição. Agora é preciso ler esse texto, como todos os textos que constam da Bíblia, como um texto com data,
com data, com período de aplicação. Nós estávamos lá naquela época vivendo sobre a opressão dos romanos. E quando Isaías escreveu, a pressão vinha dos assírios. Então, diante disso, ele diz, olha, o Senhor dos Exércitos, é ele que introduz essa expressão dentro da linguagem com que Deus era referido, Senhor dos Exércitos, ele vai enviar um Messias que vai salvar o povo, vai tirar o povo das circunstâncias em que ele vive. E são circunstâncias de dominação, circunstâncias de subordinação. Quando a teologia se aproxima da palavra salvação, ela toma as coisas por um outro lado. Existe o pecado, a questão. A salvação é a resposta ao pecado. Existe um problema que se chama pecar, existe uma solução que se chama salvação. Existe uma doença, que é o pecado, e existe um remédio, que é a salvação. O homem peca, Deus o salva. Com base nisso tudo, são construídas as teologias a partir da vinda de Jesus, todas elas colocando as coisas nesse sentido. São várias divisões, é um estudo que demanda um tempo danado para a gente desenvolver. E dentro do nosso espaço, o objetivo é perceber que Jesus ouviu aquilo, ouviu eventuais ponderações sobre o trabalho e saca uma historiazinha que vem matar a ideia da salvação. Sem o quê? Sem boas obras. Em nenhum momento do texto de Isaías, em nenhum momento do texto das teologias, se imagina que é necessário fazer nada. Basta crer. Basta acreditar para que o homem seja salvo. Agora a pergunta é: salvo do quê? Salvo do quê? Jesus sai com uma história lindíssima. Vocês que têm o texto vão ver que ela é recheada de informações que nos evocam muito que, particularmente, a passagem do samaritano. Porque dois homens enfrentam uma forte intempérie e caminham em direção a um abrigo. Não têm a indumentária necessária para enfrentar aquela intempérie, o que talvez demonstre que tenham sido colhidos de surpresa. Eram pessoas simples, as pessoas simples tinham as suas túnicas apenas e não eram providas de grandes recursos destinados a permitir enfrentar nada além do calor. E o calor exige o quê? A proteção contra os raios solares. Mas vem uma intempérie, com ela vem o frio, vieram as águas, e estes homens, então, se veem no desafio de chegarem a um porto seguro. Olha a ideia da salvação posta aí. Chegar a um lugar seguro, a um abrigo. Os teólogos dirão que esse abrigo é o seio de Deus para os justos. Eles vão e no meio do caminho encontram uma criança que está sozinha e, consequentemente, sofre muito mais do que eles os efeitos do frio, da chuva. A história é tão bonita porque há um choque entre ajudamos o menino e talvez nós todos morramos, ou sigamos em frente e esqueçamos o menino. Uma das pessoas não tem a menor dúvida, ela vai embora. Ela toma a decisão de seguir e ela não quer
se dá ao trabalho de levar alguém porque pensa egoisticamente em si, apenas em si. O outro, embora reconheça que o desafio poderia lhe custar mesmo a própria existência, resolve ficar, dá um jeito de colocar o menino sobre si, carregá-lo tanto quanto seja possível e vai em direção ao abrigo que eles tanto buscavam. O primeiro que decidiu não socorrer foi embora e foi cuidar dele próprio. O outro faz um esforço que a narrativa diz é quase que impossível, mas ele consegue levar o menino junto consigo. Quando ele chega à estrebaria e se aloja, depois de vencer a noite inteira dos reveses da intempérie, abrigando o menino, busca saber do amigo, mas não tem dele notícia. Estranha, porque aquele menino era do amigo. Aquele menino era um óbice para que ele chegasse. O amigo deveria ter chegado com tranquilidade bem antes. Mas o que ele faz, então? Ele constata que o amigo não chegou. Surpreso, ele vai, então, em busca do amigo. Reúne, certamente, outras pessoas e vai procurar aquele que deveria estar abrigado antes dele, mas ele é encontrado por ele e outros morto ao longo do caminho. Na verdade, ele havia sido tragado pelo frio, pelo vento, pela chuva. E por que o outro houvera chegado até ali? Ele houvera chegado porque, tendo o menino nos braços, permaneceu o tempo todo aquecido. A criança que ele sustentou, mesmo que em sacrifício da sua própria jornada, a criança o impediu de congelar-se, de resfriar-se a tal ponto que não pudesse ter chegado ao fim. Quando ele ajudou o menino, descobriu que todos nós sempre descobrimos quando atuamos no bem. Nós somos os que mais são ajudados. Nós até achamos equivocadamente que estamos fazendo algo por alguém, mas esta é uma inverdade. Nós estamos fazendo mais por nós mesmos. E é este ponto que é o ponto mais bonito, porque Jesus vai chamar a atenção deles para esse fato. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai não são as suas demonstrações de fé, são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos são os nossos sustentáculos. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho, diz Jesus, aquela plateia atônita, é um adorno vivo da solidão. Mas um homem que ajuda o próximo, ele está se ajudando. É dando que nós recebemos. Esta é a lei. Vejam vocês que criação fenomenal. Que maneira de romper contradições que têm colocado o homem tão distante da verdade de Jesus, nessa crença sem fundamento de que ele nos salva.
Ora, que equívoco é esse de interpretar uma palavra do jeito que nos convém? Falava Isaías, dentro da limitação da compreensão e do tempo em que estava, no Messias que viria salvar o povo da situação em que se encontrava, porque também ele não detinha recursos para enunciar, dada a sua visão extremamente focada no processo político de manutenção de Israel, ele também não enxergava, como ninguém até hoje conseguiu enxergar o que Jesus veio nos fazer. O convite que ele nos endereça, meus amigos, é um convite para a salvação, sim, mas o que é salvar? Emmanuel nos diz com uma clareza solar: salvar legitimamente é livrar da ruína, livrar do perigo, conservar, defender, abrigar. Salvar do perigo, conservar, defender, abrigar. E ele completa, dentro da ótica espírita, nenhuma dessas palavras, nenhuma, e a gente pode procurar no dicionário, nenhuma delas nos exime da responsabilidade de nos conduzirmos e de nos melhorarmos. Um navio, salvo de risco iminente, ele não está dispensado de terminar a viagem e vai enfrentar novos perigos. Um doente que logra ser retirado de uma moléstia que poderia conduzi-lo à morte, ele também não está dispensado de continuar a trabalhar na existência, vencendo percalços, vencendo desafios. O Evangelho é isto. Esta é a mensagem. Mas a teologia dos homens que querem viver às custas de outros homens toma as palavras como lhes convém. E Jesus aborda isso no texto da mensagem, como Neio Lúcio nos narra. Porque eles estavam embevecidos com a ideia de que estava ali o Messias. Ele poderia salvá-lo. Ele se recorda, André, de Isaías, como a cobrar de Jesus uma posição, a mesma que depois Judas de Iscariote tomou, radicalmente até, quando vai e na tentativa de fazer com que Jesus chamasse os seus seguidores para destruir os romanos, ele trai o mestre com um propósito que Herculano Pires, naquela monografia sensacional em que analisa Barrabás, nos permite compreender. Falando de Barrabás, ele nos faz entender o trabalho de Judas de Iscariote, que quer provocar a Jesus. Vai lá, você é o Messias, agora você consegue libertar Israel. E Jesus, então, contraria todas as expectativas que eles possam vir a ter e se deixa ser preso, condenado, para ensinar à humanidade toda, não que era Deus, mas que somos espíritos. Ele tem a chance de dar ali o primeiro ensinamento, mas sabia que aquilo não seria compreendido. Ele simplesmente disse: vou e volto. Nós vamos à realidade espiritual e temos que voltar numa reencarnação. Podemos voltar na comunicação mediúnica, como Neio Lúcio e o próprio Emmanuel agora nos permitem constatar. Mas ele vai voltar com um objetivo muito claro, o objetivo de testemunhar a sobrevivência. A ideia central do Evangelho, meus amigos, é de que nós temos que trabalhar para evoluir. E a evolução, como a historiazinha simples, mas profunda, nos adverte, é
materializada no serviço ao outro. A gente fica muito ocupado, muito preocupado com a nossa própria situação. Todos nós queremos nos salvar. E isso está equivocado do ponto de vista da visão que a doutrina espírita oferece. Kardec até mesmo trabalha contra essa situação, insistindo na prática da caridade. É o exemplo de Neio Lúcio. Se ele houvesse perecido no transporte com a criança, ele chegaria à realidade espiritual carregando o mérito de um gesto amoroso que o seu parceiro não teve. Dá para a gente entender por que é que o egoísmo nos distancia da evolução. Porque pensamos em nós, ego. Pensamos apenas em nós próprios. Mas aquele que, mesmo abrindo mão do seu conforto, abrindo mão da sua segurança, abrindo mão dos seus eventuais interesses, se volta para a dor do que está do lado, ele tem condições de fazer muito mais por si. Eu disse para vocês que a lição era de uma profundidade fenomenal. Fenomenal. E ela não está na história, porque a história só vem limitar, ou delimitar melhor, o contraponto entre salvação e obras. Algo que até hoje não foi equacionado do ponto de vista das visões que fizeram Jesus Deus. Eu nem vou me referir àqueles que ainda esperam o Messias, porque estão num estágio de compreensão que ainda é distante do verdadeiro sentido da presença de Jesus aqui. É um grande profeta para eles? É um grande profeta. Mas ele não tinha esse propósito. O seu propósito era de exemplificar. E a exemplificação vinha não apenas na narrativa que ele poderia fazer, e aqui Neio Lúcio nos apresenta mais uma, mas no testemunho que ele deu, demonstrando a confiança. Vocês podem fazer mais. Vocês são como eu sou. Agora entendam que para avançar é preciso não se deter em frases que não nos conduzam a nada, perdendo mais tempo sobre um tempo perdido. O tempo perdido é algo que nós não podemos ter conosco. Na carta que escreveu aos Coríntios, Paulo de Tarso adverte com todas as letras: o dia da salvação é agora. O dia em que você se liberta do homem velho que ainda pensa em si, esquecendo-se de pensar no outro. O Espiritismo vem dar a mensagem de Jesus essa leitura, que é a leitura adequada. Nada de perder tempo com coisas que ficaram no passado, com visões que não emancipam. Cada um de nós, meus amigos, tem um desafio diário: o salvar-se, o deixar de ficar na ruína, no perigo, sem conservação, de se abrigar, de se defender. É tudo muito importante, mas nenhum de nós está livre de crescer responsabilizando-se pelos próprios atos de maneira a ser melhor. Essa é a maneira como eu leio a lição. Ela é muito enriquecedora. A gente tem uma limitação temporal, o que é muito útil, né? Mas tem coisa aqui para chuchu, tá? Porque há também o episódio dos outros dois comentando o quanto era difícil fazer. Mas acho que só a leitura do primeiro parágrafo,
oferece toda essa possibilidade de crescimento para todos nós. E a leitura espírita a respeito desta visão, para que nós não esperemos salvações sem esforço, nós não esperemos não imaginemos avançar sem fazer a nossa parte. Eu queria aqui, para terminar, fixar aquela imagem do navio, tá? Ou do carro, como você quiser. Imagine-se o navio, imagine-se o carro, que de um risco iminente foi salvo, de um acidente foi salvo. A viagem precisa ser concluída. A nossa viagem precisa ser concluída. Se nós pudermos desenvolvê-la, tendo amparado aqueles que estão à nossa volta, a nossa viagem não apenas será exitosa, como terá sido frutífera. É por isso que, fora da caridade, ninguém pode almejar chegar a lugar algum do ponto de vista da própria evolução. É isso, Carlos, é isso, amigos, que eu gostaria de destacar desse trecho, sentindo-me sempre muito feliz, né, de ter a chance de pensar coletivamente a respeito de um tema tão bonito como é esse do auxílio mútuo de que nos fala o nosso querido Neio Lúcio. Muito obrigada, Nasil, por essa palestra maravilhosa, tão esclarecedora, que nos traz tanta reflexão que nós teremos para pensar durante a semana toda nela e para buscarmos colocar em prática. Muito obrigada, que Jesus te abençoe, te ilumine e derrame suas bênçãos sobre você. Nós vamos agora, passando então ao momento das vibrações. Vibrar é doar aquilo que nós temos de melhor na nossa mente, no nosso coração. Então nós vamos fechando os olhos, se assim for mais confortável e melhor. E vamos então vibrando pelo bem universal, por todos os povos, por todos os seus líderes, os seus governantes, todo o nosso planeta. Vamos vibrando por todos os lares, principalmente por aqueles que estão em desajuste. Vibremos também pelos enfermos, onde quer que eles se encontrem. Vibremos por todos os profissionais de saúde, que nesse momento, especialmente, trabalham incansavelmente para cuidar de nós, para salvar nossas vidas. Que Jesus os ampare, fortaleça, ilumine. Vamos vibrando também por todos os necessitados, onde quer que eles se encontrem, por aqueles que não têm um teto sobre suas cabeças, que não têm um agasalho, um alimento. Vamos vibrando também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vamos vibrando pela Casa Vicente de Paulo, que nos dá a oportunidade de aprender, de servir, de nos reunirmos. E vamos vibrando por nós mesmos, para que nós tenhamos uma semana produtiva no bem, na paz e no amor. Vibremos por todos nós que aqui estamos nesse momento,
reencarnados, também pelos irmãos que estão no mundo espiritual. Vamos vibrando para que nós consigamos, como pede a lição, dar conta da nossa tarefa, aproveitar do melhor modo essa nossa viagem, essa reencarnação, e para que nós possamos voltar à pátria espiritual, quando assim formos chamados, felizes e com o coração leve por termos cumprido aquilo que nos propomos. E assim, agradecidos, nós pedimos licença para encerrar mais esta reunião, agradecendo mais uma vez ao nosso palestrante e vibrando muito amor por ele. E assim, pedimos licença para encerrar, dando graças a Deus. Que assim seja.